É isso aí. Hoje vamos falar sobre o famoso sabre briquet. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. E hoje então nós vamos falar sobre esse modelo de sabre específico, dando continuidade àquela série que eu comecei, aqui, falando sobre alguns modelos específicos de sabre, entrando nos detalhes, na história. A gente já fez aqui sobre o 1796, sobre um sabre austríaco 1869, e hoje vamos ver então o sabre briquet. E esse é um sabre, ou talvez a gente possa chamar de hanger, pelo seu tamanho, mas geralmente ele é chamado de sabre, e que ele é muito comum. Ele foi muito comum durante o século 18 e 19 e muitos colecionadores têm na sua coleção. Na verdade é meio que uma coisa assim de que é um tipo de sabre que todo colecionador tem ou precisa ter na coleção. Até porque ele foi usado em inúmeros países. Ele é um modelo francês, a gente já vai falar um pouco da história dele aqui, mas diversos países da Europa e de outros lugares do mundo copiaram e fabricavam esse modelo. Inclusive esse aqui eu tenho impressão, depois eu posso falar sobre isso, de que ele não é de fabricação francesa, e de todo jeito ele foi usado em inúmeros locais, inclusive aqui no Brasil. Além disso, esse aqui também é um daqueles típicos modelos de sabre ou de hanger, que tinham uma dupla função, além de ele ser uma arma, ele também era uma ferramenta, ele também era usado ali para abrir mato, para cortar, sei lá, alguma corda, alguma coisa que fosse necessária. Tanto é que vocês podem ver que o perfil dele lembra bastante um facão, por exemplo, E ele tem sim essa questão de ser, claro, não tão fino e flexível quanto o facão, mas ele é bem robusto, Ele tem essa construção do cabo dele todo de bronze, Então para ele ser bastante resistente. Então, falando sobre a história, o sabre briquet ele foi desenvolvido na França em 1767, Já é um modelo bastante antigo. E ele foi feito para substituir os sabres dos granadeiros, do que era usado até então pelos granadeiros. E ele era usado principalmente pelas unidades de infantaria, mas também diversas outras, incluindo músicos, engenheiros, os carregadores de bandeiras, alguma artilharia e tudo mais. Então esse modelo foi muito usado na França desde esse período, mas ele se populariza mais, ele começa a ser mais amplamente utilizado, principalmente ali a partir de 1801, onde é dito que Napoleão teria feito algumas modificações nele, das quais eu não sei quais seriam essas modificações, tá? E aí esse nome briquet, ele vem de 1806, Ele começa a partir dali, ou é onde pega esse nome. Pessoal, só passando aqui para adicionar uma pequena curiosidade que eu esqueci de gravar no vídeo original, é que o sabre briquet, ele é da onde veio ali aquela prática de abrir garrafas de vinho, de espumante, com uma espada, com o sabre, É dito que o próprio Napoleão, ou talvez alguém da sua tropa, mas é dito que o próprio Napoleão teria então pego um desses sabres aqui e usado ele para abrir uma garrafa, E aí você tem essa prática aí até hoje. Alguns usam algum tipo de espada de verdade, mas a maioria vocês veem que elas são tipo espadas, falsas, feitas para esse propósito, mas que até hoje eles imitam, a forma do briquet, imitam esse cabo aqui e o formato da lâmina, só que muitas vezes fazem a lâmina um pouco menor, própria para isso. Então ele era usado pelas infantarias, por essas partes todas da tropa que eu falei, principalmente por uma questão de combate corpo a corpo, de mais curta distância, mas parece que pelo menos do lado dos franceses eles tinham uma preferência de usar outras coisas como
baionetas, né, e tudo mais, do que o próprio sabre-briquet mesmo. E além disso, como eu falei, ele era usado também para questão de como uma ferramenta, né, para abrir vegetação e tudo mais. E esse modelo ele esteve em vigor até 1831, então até um bom tempo depois ali das guerras napoleônicas. Mas ele é uma das caras, né, de armas, né, de sabres, de espadas da era napoleônica, né? Foi, digamos ali, que o auge dele, mas até então foi usado até 1831. E depois ele realmente começa a desaparecer, inclusive na Europa. Esse modelo vai ficando defasado, né? Vamos pôr assim, começa a se usar menos. Só que o curioso é que geralmente é a partir daí que ele começa a ser mais exportado para outros países, como por exemplo aqui no Brasil, né? É muito difícil a gente traçar exatamente esse período de quando que chega, mas falando do uso então aqui no Brasil, né, ainda dentro dessa parte da história, o que a gente sabe é que um grupo de pessoas que usou bastante esse sabre aqui como arma secundária, né, como arma de defesa ali, caso fosse necessário, como arma branca, foram os zuavos baianos, tá? Que esse era um grupo formado, então, por baianos, né, negros, e que geralmente eram voluntários da pátria, alguns que eram escravos e que aí se voluntariavam para ganhar, né, a liberdade, e outros que já eram negros livres, que migraram ou que já tinham sido libertos por alguma condição antes, né, e que também resolviam integrar os voluntários. Então você vê que eles eram uma tropa principalmente de artilharia, tá? O negócio deles era arma de fogo, mas eles carregavam essa arma secundária, né, como arma de defesa em caso de necessidade, né, de qualquer ocasião que fosse. A gente sabe que nessa época você tinha as armas que geralmente davam um tiro só, e aí caso você precisasse defender a curta distância com arma branca, você então poderia sacar o seu sabre-briquet. E esses eventos foram, é claro, no período aí da Guerra do Paraguai. Eu acho que eu não fiz essa ligação, né? Mas quando a gente está falando de zuavos baianos, né, e voluntários da pátria, como eu falei anteriormente, nós estamos falando então da Guerra do Paraguai. E nesse momento da Guerra do Paraguai foi necessário se importar muitas armas da Europa, tanto armas de fogo quanto armas brancas, espadas, baionetas, etc. E uma das que foi bastante importada nessa época foi justamente o sabre-briquet, até porque lá ele já era uma arma que estava em desuso, que já não era mais muito utilizado e que provavelmente eles tinham de sobra em diversos países. Então ele foi bastante importado aqui, incorporado principalmente pelos zuavos baianos. Então você tem uma quantidade até boa deles aqui no país e praticamente acho que todo mundo que coleciona espadas antigas aqui tem um desse. Eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo, talvez nos comentários ou na descrição, um vídeo que não é meu, né, de algum outro canal que eu achei no YouTube, falando justamente sobre os zuavos baianos. Porque aqui, como a gente está falando da espada, né, caso você queira saber mais sobre eles, vai ter esse vídeo aí. Agora, eu disse que esse era um modelo já muito defasado na Europa, né, e que foi importado aqui durante a Guerra do Paraguai, mas não quer dizer que ele necessariamente parou de ser feito, tá? Não quer dizer que ele parou de ser feito lá em 1800 e aí só ficou os restos e a gente importou. Não, ele continuou a ter uma sobrevida, ainda era fabricado em alguns lugares. Tá? Então, até apesar do modelo já ser antigo, já ser considerado defasado, né, e já está em bem menos uso, né? Por exemplo, a França abandonou já décadas antes, 30 anos antes pelo menos, né? Ainda assim você tinha alguns lugares que ainda fabricavam ele, que é a suspeita que eu tenho sobre esse aqui. Porque, por exemplo, ele ainda era usado na Suíça até durante esse período, por exemplo, 1845, 1850, por aí. E os sabres-briquet suíço, eles têm algumas características que, inclusive, eu achei um vídeo sobre um sabre-briquet suíço, especificamente no YouTube, né? Ele está todo em inglês, quem quiser ver eu vou deixar o link aí também,
né, de um canal que chama Rapier's Delight, que é muito bom, inclusive ele faz muito essa coisa que eu estou fazendo aqui, né, de pegar as espadas antigas, a coleção dele e mostrando e contando a história e tudo mais. Só que ele tem coisas assim muito mais antigas, coisas incríveis. De toda forma, algumas características que ele mostra lá, que são de fabricação suíça, esse aqui tem, como por exemplo, esse ricaço aqui desse tamanho, nesse formato, o fato da lâmina ser relativamente bem grossa aqui perto da base em relação ao cabo, né? E talvez o principal é dele ter um falso gume aqui, que é coisa que eu só percebi mais recentemente. Ele não está realmente muito bem afiado, como por exemplo está a lâmina, ainda está afiada até hoje, né? Mas ele tem esse falso gume, o que eu percebi que muitas vezes outros modelos de outros lugares não tem. Então eu acho que esse aqui pode ser o caso. Ele também tem um símbolo aqui que depois eu posso mostrar melhor numa foto aí, né, que é um B com uma coroa em cima, que provavelmente quer dizer de quando foi fabricado ou onde foi fabricado, mas eu nunca consegui achar, né, mesmo pesquisando aí já bastante, publicando até no fórum do Sword Buyer's Guide, eu nunca consegui achar resposta do que seria essa marcação, né? Mas de toda forma é interessante. Então é por isso que eu acho que esse aqui, provavelmente, por causa de todas as características do histórico, pode ser um modelo suíço que foi incorporado aqui para ser usado na época da Guerra do Paraguai, né? No período da época da guerra. Inclusive ele tem algumas marcações na lâmina que indicam para a gente que ele pode ter sido usado. Agora é claro também que sempre tem aquela possibilidade, né, de que, sei lá, era de um avô de alguém, a criancinha pegou e ficou brincando, né, batendo, brincando de lutinha com alguém, né, vai saber. De toda forma, agora vamos falar sobre algumas características dele, que provavelmente vocês estão a fim de saber, né, questão de tamanho, de peso e tudo mais. Então, esse sabre aqui, ele pesa um total de 828 gramas, né, e isso se deve muito por causa do seu cabo completamente de metal, né, de bronze sólido, né, bem sólido. Então você sente que ele é mais pesado aqui, porque você vê que a lâmina, principalmente de uma certa parte para frente, ela é relativamente fina, ela é curta, não é extremamente larga, né, apesar dela ser robusta, você vê que ela é uma lâmina leve, você sente ela leve na mão. Aliás, a resposta dele é muito leve, né? Você conseguiria usar ele de uma forma excelente. Porém, o cabo sólido, né, principalmente quando a gente está falando de empunhadura, ele vai jogar um peso. É claro que aí ele joga um peso com um ponto de balanço bem para trás. Coloca bastante peso. Então, muito desses 828 gramas provavelmente está aqui. Até porque, assim, quando a gente está falando de meados do século XIX, etc., quando a gente pensa num sabre, né, ou num hanger tão curto assim desse tamanho, geralmente a gente está falando de coisa mais leve do que isso, né? 828 gramas é um pouco pesado, é peso de alguns sabres de cavalaria, né, ou de sabres maiores pelo menos, né, de tamanhos maiores. Então esse aqui ele parece relativamente pesado, apesar dele ser super responsivo, mas se deve principalmente então à sua empunhadura. Mas agora vamos falar então de tamanho, né? A lâmina desse aqui possui 63 centímetros, né? O que é um tamanho normal assim de um hanger, né? Uma lâmina curta, né? E tamanho total, então contando com cabo, com pomo e tudo, a gente tem 76 centímetros. Então ele é bastante portátil, né? Um tamanho muito bom para você carregar aqui na sua cintura e não fazer volume, né? Não atrapalhar em nada. Até porque a guarda dele, tudo dele é muito minimalista, né? Não te atrapalha no seu dia a dia ali, em você carregar ele. E falando de ponto de balanço, esse aqui, o ponto de balanço está a 10 centímetros da guarda. Então, uma distância muito boa, né? Para ele ser leve e responsivo e ainda assim jogar um pouco o pezinho para frente para poder fazer cortes muito bons, né? Esse aqui, ele é aparentemente um sabre muito bom para corte, né? Não só como ferramenta, mas para você realmente cortar também o seu oponente. Mas no final das contas, é sabre ou é hanger, né? Ou é cutlass, né? Pelo contexto eu diria que é hanger,
né? Porque cutlass geralmente a gente está pensando em ambiente naval, né? E sabre geralmente a gente está falando de uma lâmina um pouco maior. Existem lâminas, existem briquets maiores, tá? Com lâminas maiores, mas isso é exceção, são modelos. O briquet ele possui algumas variações, tá? Principalmente às vezes de acordo com o país ou a época, etc. Você vai achar algumas variações de lâmina, mas normalmente ele é assim bem curto. Mas você acha, vez ou outra, até já vi em leilões aqui no Brasil, briquets maiores, com lâminas maiores, né? E às vezes um pouco mais curvadas, né? Mas são casos raros, são exceções, talvez seria considerado um outro modelo, isso é uma coisa que eu ainda tenho que pesquisar. Então é isso, galera, esse foi o vídeo sobre o sabre briquet. Se vocês aprenderam alguma coisa, se vocês, sei lá, surpreenderam, se foi entretenimento de alguma forma, comenta aí que eu quero saber. Vocês conheciam o sabre briquet? Sabiam que ele foi usado aqui no Brasil e por quem foi, contexto e tudo mais? Se não, deixa aí também nos comentários, né? E o que você acha dele, né? Se você gosta desse modelo. Cara, eu acho ele muito prático, né? Como eu falei, ele lembra um pouco assim um facão, né? Tem essa coisa meio de ser uma ferramenta. Mas eu gosto do design dele, eu gosto da guarda simplificada, gosto do balanço dele, acho que ele funciona muito bem, né? Então, diga aí o que você pensa a respeito dessa espada, né? Desse sabre tão icônico, né? Que foi tão usado. E é aquela coisa, se inscreve aí, né? O sininho, curte, comenta, compartilha e tudo mais. Quero saber a opinião de vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal e falou!